Meus caros telespectadores, começa agora o Entendendo Direito, seu programa para, primeiro, esclarecer direitos e deveres e também estimular o que nós chamamos de cidadania consciente. E este é um ano de eleição, 2014 tem Copa do Mundo, mas também tem eleição. Alguns falaram, inclusive, que resultado de Copa do Mundo influencia os resultados da eleição. Será? Mas mais do que isso, quais são as regras de um processo eleitoral? Para falar sobre essas regras, para esclarecer um pouco para nós o que está por trás de alguns termos como proporcionalidade, por exemplo, coligações, eu tenho aqui comigo o Tiago Valenciano. Tiago Valenciano é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, também formado em Ciências Sociais. É autor de livros que, inclusive, falam sobre política. Né? Ele tem um livro sobre a geografia do poder e a elite política maringaense. Tiago, bem-vindo ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson, pelo convite. Mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui falando contigo sobre política, que é um tema que eu particularmente adoro e você também comenta todos os dias nos seus trabalhos. Bom, agora falando um pouco de política, a gente conhece a política com os candidatos, a gente conhece a política que se folclore da política, propostas, ofensas, né, farpas para todos os lados. Mas a política tem regras que às vezes passa batido para o eleitor. Quando você fala coligação, por exemplo, nós tivemos agora, há poucas semanas, o resultado das coligações. Nós tivemos as convenções partidárias, o PMDB lançou, falando de governo do Estado, é claro, Roberto Requião ao governo do Estado, a vice dele é do PV, do Partido Verde, aí um número de partidos que apoiaram, Beto Richa sai com o maior número de apoios partidários, se não me engano são 14 siglas juntas para sua candidatura, e nós tivemos Gleice Hoffmann também com um número menor, se candidatando pelo PT. Esses três candidatos os mais importantes, fora são 11 candidatos ao governo do Estado. Tem muitos candidatos, né? Gastos inclusive no governo federal de 900 bilhões de reais, milhões de reais para esses gastos. Calcula chegar a R$1 bilhão a campanha política. O que é, por exemplo, coligação? Por que a coligação é tão importante? O que tem a ver coligação com o tempo de televisão? Esclarece um pouco para a gente isso, Tiago. Na verdade, assim, a gente tem que ver que a eleição ela não começa agora no dia 5 de julho, a partir do dia 5 de julho pode-se fazer a propaganda eleitoral dos candidatos e o rádio e a TV vai começar no dia 19 de agosto. A gente tem que ver que as eleições elas começam um ano antes do processo de fazer a escolha dos candidatos, que é formar as coligações, que os partidos políticos acabam fazendo nas chamadas convenções. As eleições elas começam no dia 5 de outubro do ano anterior, que é o momento que a pessoa tem que estar afiliada no partido político para ela poder sair candidata. E aí que os candidatos começam a ver onde que ele vai se filiar, por questão ideológica ou por questão estratégica, para ver se ele tem chance maior ou menor de sair vencedor ou não num processo eleitoral. Um ano antes ele não pode mudar de partido, ele tem que estar vinculado ao partido que ele vai disputar a eleição. Sim, e aí a eleição começa provavelmente dita, porque aí as estratégias, as coligações são montadas a partir da filiação e do jogo político, né? De quem vai poder se candidatar por cada partido político. Tiago, deixa eu aproveitar esse momento para poder perguntar um pouquinho do Rede, que é o partido da Marina Silva. A Marina Silva que é candidata a vice na chapa de Eduardo Campos, que é do Partido Socialista Brasileiro. Uma aliança para alguns surpreendentes, para outros não. Ela não pôde montar o Rede, inclusive ela queria se candidatar à presidência pelo partido dela. Qual foi o problema do Rede que a gente acompanhou, inclusive, discussão no Tribunal Superior Eleitoral? Como é que funcionou isso? Na verdade, assim, se a gente entrar hoje no site da campanha da Marina e do Eduardo Campos, a gente vai ver o apoio da Rede lá no site. Só que a Rede é um partido que não existe juridicamente falando. Porque para você conseguir registrar um partido político no Brasil, você precisa ter o apoio de 0,5% do eleitorado que compareceu nas últimas eleições, ou seja, na eleição anterior da Câmara dos Deputados, quem votou para deputado federal. Então, a gente tem que considerar as eleições de 2010, 0,5% do eleitorado daquela eleição tem que apoiar com a lista de apoio do partido, depois ser registrado no Tribunal Regional Eleitoral, que depois vai para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para daí sim você conseguir montar um partido. Isso dá em torno aí de 492, 500 mil apoios. Não é filiação, é apoio. E o problema da Marina foi justamente esse, ela não conseguiu montar o partido até um ano antes da eleição, que é o que prevê na regra eleitoral. Por causa das assinaturas? Por conta das assinaturas. Ela diz que conseguiu 1 milhão de assinaturas, só que ela não conseguiu validar todas as assinaturas, porque aí essas assinaturas elas vão para os cartórios eleitorais e aí confronta a assinatura da pessoa quando ela votou, que é a lista de presença, como se fosse uma ata, né? Aquele canhotinho que a gente ganha na eleição, e depois ela confronta com a assinatura de apoio do partido. E aí esse processo demorou um pouco, né? A meu ver ela errou um pouco a estratégia, em vez de ela já sair coletando as assinaturas e sair validando, ela quis validar tudo de uma vez e acabou pecando pela falta de tempo. E aí também pela falta de vontade.
Vamos dizer, de fazer que isso acontecesse. De fazer com que acontecesse, né? Foram vários problemas ali, alguns cartórios eleitorais, teve caso no ABC Paulista que 200, 300 mil assinaturas foram apresentadas e validou 30 mil, 40 mil, não me lembro certos os números, mas era mais ou menos isso daí. Então acabou que ela ficou refém do processo, teve que se filiar no PSB para poder sair candidata, né? E hoje ela é vice do Eduardo Campos, tem o apoio da rede, né? É um fenômeno raro dentro do Brasil, é um partido dentro de outro, né? Exato. Digamos que é uma coisa assim que nunca aconteceu, né? Nós tínhamos lá movimentos dentro do MDB na época da ditadura militar e tudo mais, movimentos ali travados dentro de um partido político, agora um partido dentro de outro é uma coisa rara, que nunca aconteceu na história política do país. Eu queria voltar com a minha pergunta para voltar para a nossa discussão sobre as coligações. As coligações, elas são necessárias. Por que são necessárias e o que ela implica que houve uma disputa tão grande por coligações que nós tivemos agora com os pré-candidatos? Sim, na verdade, se o partido quiser lançar a candidatura única, sozinho, como alguns partidos fizeram na eleição desse ano, ele pode. Sem problema algum, ele pode lançar. Mas qual que é a vantagem da coligação? O cálculo do tempo de televisão que cada candidato vai ter para as eleições depende do número também de deputados federais. Isso é até para o telespectador observar que a eleição de deputado federal é uma das mais importantes do Brasil. Porque conforme o número da bancada que o partido tem, mais tempo de TV ele tem. É uma proporcional. Então, quanto mais partidos você tem reunido numa coligação majoritária, para uma eleição de governo do estado, presidente ou para prefeito, no caso municipal, mais tempo de televisão você vai ter gratuitamente, né, no horário eleitoral gratuito, que o espaço é gratuito, mas o programa é pago, né, existe toda a produção para conseguir montar um programa político, e aí sim você consegue ter mais tempo de TV e, consequentemente, mais chances de atingir o eleitorado. Os políticos dão muito valor para a televisão. A televisão ainda é um meio de comunicação, pelo menos ao meu ver, né, mais importante do Brasil. A televisão você consegue atingir quase todos os lares do país, ao passo que a internet vem ganhando espaço com isso, mas a televisão ainda é o mais importante. Esse hoje me assustei um pouco, porque eu fui fazer um mapa da campanha eleitoral para a presidência da República e para o governo do Estado. Aí eu resolvi organizar o número de partidos em coligações e eu me deparei com um monte de siglas. Siglas que eu confesso, algumas delas escutei muito pouco na minha vida. E fomos atrás um pouco da história dessas siglas, entrar nos sites delas. Os partidos pipocam muito no país. É fácil montar um partido? Não é fácil. Não é muito fácil montar um partido. O Brasil hoje tem 33 partidos políticos. Muitos dizem, muitos cientistas políticos... Você pode repetir o número para mim, Thiago? 33 partidos 33 partidos políticos. Muitos cientistas políticos dizem que a questão partidária no Brasil é muito fragmentada e isso acaba fazendo com que os partidos percam essa identidade, e aí acontece esse problema que você acabou de mencionar, que quando a gente para ver as coligações, tem vários partidos políticos que a gente nunca nem ouviu falar. Muitos dizem que é esse problema, outros, na linha contrária, dizem que é muito bom ter essa fragmentação, porque são mais grupos representados no poder e mais ideias dentro do debate eleitoral. Só que aí a gente volta no problema das coligações. Ao passo que os partidos acabam se coligando, a identidade, a bandeira daquele partido acaba perdendo um pouco. Essa questão de conhecer mais o que é o partido, o que ele está defendendo, talvez acabe acontecendo de fato com uma candidatura sólida ou uma candidatura que ele acaba saindo por si só, né, para fazer a bandeira e para divulgar as ideias do partido. Eu vou aproveitar o Thiago um pouquinho nessa tua colocação, por mais que a gente está fazendo uma avaliação também para esclarecer o nosso telespectador sobre o que é a regra eleitoral. Eu quero aproveitar você um pouquinho para tentar entender essa discussão nossa. Temos muitos partidos. Alguns dizem que esses partidos representam uma série de segmentos, de minorias, que é importante que uma parcela maior da sociedade seja representada. Ao mesmo tempo que a gente percebe no Brasil que existe uma figura chamada o cacique partidário, o dono do partido, ou alguns políticos que representam a administração oficial desse partido. Não há muito comprometimento lógico, ideológico, nessas alianças que os grandes líderes partidários fazem. Não cai por terra a ideia da representação com essa forma de organização dos partidos? Por que no Brasil tem os caciques partidários? Tem porque a prática política do Brasil sempre foi essa, de fazer um partido político de que quem comanda sempre é o presidente ou quem tem mandato. Nos próprios estatutos dos partidos, se a gente pegar para dar uma olhada em cada um, você tem lá, você compõe como um diretório, né? Como que é composto um diretório, que é a organização municipal, estadual e nacional. Você tem uma quantidade de cargos, presidente, o secretário, o tesoureiro, o membro, o vice-presidente, outro tesoureiro, outro secretário, e você tem aqueles que têm mandato como cadeira cativa, com direito a voz e voto.
Foi um pouco do problema aí que o Requião acabou passando esse ano no Paraná, né? Muitos diziam que ele não conseguiria legenda para ser candidato e ele acabou conseguindo, com os convencionais do PMDB, sair candidato e montar a sua candidatura esse ano. O que é o convencional? Só pegando um parênteses bem rapidinho. Por que é um convencional? Todo mundo vota no partido? Quem se filiou tem direito de votar? Não? Como é que é? Varia de estatuto para estatuto. Tem casos de partidos políticos que todo filiado pode votar, tem direito a voto, né? Nem sempre a voz. Tem outros que não, que depende daqueles que estão lá na chapa do diretório, que são aquelas pessoas que acabam comandando o partido político. Então, essa questão de conseguir montar um diretório ou não, de conseguir dar essa força para o partido vai variar muito de acordo com a situação. Hoje, se a gente pegar lá na lista do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de 399 municípios que tem no Paraná, poucos partidos políticos devem ter um diretório montado. Em cada município. Em cada município. Aí entra aquela figura da comissão provisória. O que é aquela comissão provisória? É a comissão provisória eterna. Aquela que se colocou na cidade para administrar ou representar o partido, sim, mas que na prática fica ad eterno. Fica o tempo todo. E aí entra a figura do cacique partidário, para a gente voltar aí na pergunta, né? O cacique que comanda e leva o partido para onde ele quiser. Coloca na coligação, negocia, às vezes, essa questão de eu saio candidato a isso na minha coligação, só que em troca você fica com aquele cargo. Entendi. Olha, eu abro mão de sair candidato agora, mas consigo eleger um número de deputados federais, aquele estaduais. Clientelismo que vai das bases e vai se organizando até a cabeça do partido, sim, ou do cargo público. E vai fazendo com que o partido acabe negociando para que as coisas aconteçam em favor do partido, né? Nas últimas eleições do Brasil, a gente tem visto o quê? Que partidos que eram de pequeno acabaram chegando no nível médio, mas sempre fazendo esse tipo de negociação e conseguindo aumentar as bancadas para deputado federal. Que aí a gente volta naquele problema do tempo de televisão. Quanto mais deputado federal representado, melhor para o partido político. Última pergunta em relação aos partidos. Partidos recebem dinheiro público? Partido tem financiamento público? Tem financiamento público. É aquela questão da reforma política que muitos dizem que se o financiamento de campanha vai ser privado ou se ele vai ser público. O partido recebe dinheiro, sim. Recebe o fundo partidário, que também é calculado de acordo com número de deputados. Número de deputados federais. Por isso que é uma eleição importante essa de deputado federal. E aí os partidos vão ter no fundo partidário, né? Recebe o dinheiro lá, verba pública, para poder se organizar. E esse dinheiro deveria ser gasto no quê? Na divulgação das bandeiras do partido, em curso de formação política, em curso de cidadania, para que as pessoas tenham mais conhecimento da política e acabem aderindo à bandeira desse partido. Coisa que na prática a gente vê que não acontece. Nossa conversa com o Thiago Valenciano está sempre rodando aí a Câmara de Deputados. Importantíssima para você ter, primeiro, até mesmo a montagem de um partido político. Quando se pensa nas assinaturas que podem fazer um partido funcionar. E das verbas que os partidos recebem, do tempo de televisão, é o tema do nosso próximo bloco. Como é que se chega a ter um grande número de deputados? Alguns partidos, como o PMDB, por exemplo, têm um número significativo de representantes do Legislativo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Thiago Valenciano. O Entender o Direito de hoje está aqui com o Thiago Valenciano, mestre em Ciências Sociais, autor também de obras sobre tema político, envolvendo a geografia do poder em Maringá, e nós estamos conversando sobre as regras das eleições. E o Thiago comentou várias vezes sobre a importância da composição do poder legislativo, objetivamente a Câmara de Deputados, a Câmara Federal. E a gente tem que entender um pouquinho como é que se organiza essa Câmara Federal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre proporcionalidade. Nós temos nos poderes legislativos, quando se elege, se tem aí a contagem de votos para vereadores, deputados estaduais e federais, a chamada proporcionalidade. Às vezes um vereador, um deputado, recebe um grande número de votos e vê assumir uma cadeira no legislativo alguém que teve uma quantidade menor de votos do que ele. Como é que se explica isso, Thiago? É uma coisa assim que as pessoas elas ficam até indignadas quando acaba a eleição, né? Poxa, por que o mais votado não ganhou a eleição? Por que quem teve mais voto não conseguiu ser eleito? Na verdade, o problema passa justamente porque a legislação eleitoral do Brasil, ela prevê que a maior quantidade das parcelas diferentes da população sejam representadas dentro do poder político. Então, a ideia do quociente eleitoral, que muitos chamam de coeficiente, o correto é quociente quociente eleitoral, porque é uma divisão, né?
a gente aprende lá na escola de matemática, que é uma divisão, ele acontece por quê? Para conseguir representar a maior quantidade de pessoas dentro do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a casa do povo. Então você tem que ser pelo número de eleitores e não pelo número de votos que o deputado ganhou, é isso? Sim, funciona como esse quociente eleitoral? É uma conta absurda e muito complicada de explicar aqui agora em tão pouco tempo, mas funciona mais ou menos assim. Você pega lá a quantidade de votos a quantidade de votos válidos primeiro, né? Tem que saber o que são os votos válidos. Exclui-se os brancos e os nulos, e sim aqueles votos que as pessoas receberam, os candidatos, e os votos de legenda do partido. Vamos pensar que deu aí 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, né? E você divide pelo número de cadeiras aí para você saber o quociente eleitoral. O resultado dessa conta, aí você vai ver quais são os partidos que passaram dessa conta aí, né? Ou seja, deu lá o quociente eleitoral 100 mil votos, quem passou, que é mais ou menos aí o que vai dar esse ano para a eleição de deputado estadual no Paraná, quem passou a quantidade de 100 mil votos tem direito a uma cadeira. E aí você vai fazendo as contas até conseguir a chamada então, sobras. Se o meu partido, a minha coligação, conseguiu 560 mil votos, eu tenho direito a 5 deputados. 5 deputados. E aí o que sobrou... Como é que eu vou encaixar esses 5 deputados? Como é que eu vou colocando os deputados dentro dessa... São os 5 mais votados. Os 5 mais votados da coligação ou do partido político. E aí você vai conseguindo compor a Assembleia Legislativa do Paraná, a Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores e... então vamos ver se eu consigo fazer o meu telespectador entender. Então vamos supor que eu tenho lá, na nossa coligação, deu 560 mil votos. Então nós temos direitos a 5 deputados, praticamente cada um deles eleito com 100 mil votos. Uhum. E na coligação concorrente, eu tenho 2 partidos, 2 candidatos. Cada um dos candidatos conseguiram 150 mil votos, 300 mil votos. Mas eles só vão conseguir 3 deputados. Vão conseguir 3. Exatamente. E talvez falte deputado, né? E você tem que continuar fazendo as somas até conseguir. Até conseguir. Por que a gente brinca que tem aquela figura do puxador de voto? Uhum. É aquele que tem muito voto e vai conseguir fazer mais cadeiras do que é necessário para ele. Foi o fenômeno do Enéas, né? No tempo que ele foi candidato lá na eleição de 2006 em São Paulo, que ele conseguiu 1 milhão e lá vai quantidade de votos, e aí ele conseguiu eleger ele e ainda conseguiu trazer mais cadeiras. Porque o quociente eleitoral era menor, né? Vamos supor que... Inclusive alguns, assim, que tiveram pessoalmente muito poucos votos. Muito poucos votos. Teve candidato eleito com 274 votos. Foi o menos votado lá. Ainda faltou vaga ainda para conseguir eleger deputados federais. É o que pode acontecer esse ano no Paraná, por exemplo. Se a gente tiver um candidato a deputado estadual que tenha 1 milhão de votos, ele consegue os 100 mil que era necessário para eleger ele e ainda sobra 9. Ou seja, e se não tiver esses 9 candidatos? Então tudo pode acontecer. Mas por que a regra parece tão injusta assim e na verdade ela não é? Pelo menos ao meu ver eu gosto desse sistema. Por quê? Porque você consegue fazer com que os partidos pequenos ou aquela porção menor da sociedade que está pouco representada consiga entrar dentro do parlamento. E aí a gente volta naquela discussão das coligações. Quanto mais você conseguir encaixar o seu partido numa coligação boa, melhor para você conseguir ter a vaga e ter o poder político. Política não se faz sem ter um poder. É muito complicado fazer política sem estar fazendo parte do poder. Por isso que, inclusive, quando você tem essas coligações procurando personagens artísticos, jogadores de futebol, pessoas carismáticas, que nem sempre estão envolvidos com a política, é para isso, é para você ter esse número maior de votos. Para conseguir justamente ampliar esses votos. Teve o fenômeno do Tiririca na eleição passada em São Paulo. Que acabou saindo um bom deputado. Saindo. E o próprio Romário, que foi o caso aí que as pessoas falaram muito que o Romário seria um péssimo deputado e tudo mais, e está sendo uma baita de uma figura na Câmara dos Deputados, tanto que é candidato ao Senado esse ano no Rio. Então as coisas acabam acontecendo assim, às vezes sem a gente prever. Surpreende. Às vezes o eleitor sempre julga o quê? Quem é o bom candidato? Quem que é o mais preparado? Já que o tema também do programa é cidadania. Sempre é a pessoa que fez um curso para isso, a pessoa que se graduou, a pessoa que se preparou, a pessoa que tem a condição de defender seus interesses. Mas nem sempre o mais preparado vai ser o melhor político. Nem sempre aquela pessoa que conhece mais da história ou da ciência política em si vai ser a pessoa que vai estar melhor representada dentro do parlamento ou dentro do governo do estado, por exemplo. Tiago, a diferença entre o que nós chamamos de votação proporcional e votação majoritária. No Senado a gente chama de votação majoritária. Então as regras, por exemplo, para o Senado é a mesma regra para a presidência da República e para o governo do estado. Enquanto que a gente chama de proporcional as regras do Poder Legislativo. É essa questão da coligação que se fala de proporcionalidade, é isso? O que é o absoluto? É o número de votos? Como é que a gente explica essa diferença?
Funciona assim, né? O sistema político brasileiro, ele tem dois subsistemas, digamos assim, para ficar mais fácil de compreender. Temos o sistema majoritário de um lado, ou seja, o que é o majoritário? Aquele que consegue mais votos é o eleito, e o sistema proporcional do outro. E a gente sempre associa o majoritário à eleição do Poder Executivo e o proporcional do Poder Legislativo, mas nem sempre é assim. No majoritário, quem tem mais voto leva. Caso do presidente, governador, prefeito e senador. E aí as eleições do Senado no Brasil, elas acontecem alternadamente. Um senador é eleito a cada 8 anos e daqui a 8 anos pode renovar ou não o mandato dele, que é o caso desse ano, né? A eleição para uma vaga só no Senado. Na eleição passada e na próxima são 2 vagas, é sempre alternado. E aí a eleição proporcional que entra aquela questão do quociente eleitoral que a gente acabou de explicar aqui, são as eleições para deputado federal, estadual e vereador. São essas que vão entrar aí, essa questão do quociente eleitoral. Quando a gente fala de eleições, agora desse ano, a gente tem a figura do senador, que é uma figura complicada que alguns não conseguem definir o senador e o deputado. Alguns acham que o senador é o mega deputado. Mas a gente pensa, bom, se ele é eleito pela majoritária, o senador parece ter uma função distinta, já que ele tem 8 anos de mandato, diferente de um deputado que tem 4. Qual é a função desse senador? O que é o senador comparado com o deputado? Quem olha o Poder Legislativo acha que senador e deputado é tudo a mesma coisa. Exato. Mas nem sempre funciona assim, né? A gente tem que ver, se a gente olhar lá a figura do Congresso Nacional, nós temos de um lado a Casa do Povo, né, que é a Câmara de Deputados. Que é a Câmara dos Deputados, ou seja, a gente tem que representar proporcionalmente a quantidade de deputados. Até tinha discussão desse ano se o Paraná ia reduzir ou não o número de deputados pelo cálculo da população. O número de que cada estado tem deputado federal é calculado pelo número de pessoas que moram naquele estado. Foi feito um recálculo esse ano, entrou na justiça e tudo mais, e ia cair um deputado federal do Paraná. Mas não mudou em nada, vai ficar aos 30 mesmo. E aí, do outro lado, a gente tem a casa do quê? A casa dos senadores. O Congresso Nacional, a Casa do Povo, e a Casa dos Estados, a representação por Estado. Então, são 3 senadores para cada estado no Brasil. Então, o senador representaria o Estado e, efetivamente, o deputado representa o povo. Representa o povo. É mais ou menos essa conta. E tudo que o deputado faz precisa do apoio do Senado. Tudo que o Senado faz precisa do apoio dos deputados. Por quê? São 2 casas trabalhando entre si e uma articulada com a outra. Mas o presidente do Congresso Nacional é da Câmara de Deputados. Da Câmara dos Deputados. É tanto que na linha sucessória, né, falta o presidente da República, vem o vice e depois o presidente da Câmara dos Deputados. O vice do senador. A gente tem o vice do presidente, que a gente conhece um pouco mais porque ele quase sempre se apresenta junto na campanha política. Nem sempre o vice do senador é um personagem muito conhecido. Há uma discussão muito séria de como é que se escolhe um vice para o Senado. Como é que é a figura do vice na questão do Senado? Essa figura do suplente do Senado era um dos problemas que estava passando aí para essa pequena reforma eleitoral que foi objeto de discussão na Câmara dos Deputados depois daquelas manifestações de junho que ocorreram no ano passado. Na verdade, assim, da eleição passada para essa eleição, mudou a figura do suplente de senador. O suplente de senador, antes ele não aparecia em propaganda política, agora é obrigatório que apareça o nome do primeiro e do segundo suplente. Cada senador tem direito a 2 suplentes. E aí varia muito de acordo com a situação. É uma escolha pessoal do candidato, é às vezes um deputado que foi bem votado, que está encerrando a carreira política. É uma questão muito delicada. Pressupõe, né, as pessoas estão discutindo no Brasil de que acabe essa figura do suplente e o segundo mais votado entre. E aí a eleição do Senado deixaria de ser majoritária. Mas acho que vai ser um pouco complicado disso aí acontecer ainda. E a figura do suplente é tão importante que, por exemplo, o caso de Minas Gerais, tem 3 senadores em Minas, 2 faleceram. Ou seja, os suplentes acabaram assumindo. Acabaram assumindo durante 4, 6 anos. São a maioria dos senadores mineiros. São a maioria dos senadores. Vamos falar de mulheres? Das mulheres brasileiras, o Brasil tem mais de 50% de eleitores do sexo feminino, com um pequeno problema. Dilma Rousseff, presidente da República, mas as mulheres são apenas 30% da representação no Congresso Nacional, de uma forma geral, no Brasil. Existem leis para tentar fazer com que as mulheres tenham mais representatividade. Na verdade, assim, a gente, costumeiramente, quem lida com a política, já acredita que tem que ter uma porcentagem de vagas de mulheres candidatas. Na verdade, assim, o que a Justiça Eleitoral prevê pela Lei Eleitoral 9.504, que é de 97, teve as suas reformas, ela prevê que 30% das vagas seja reservada para um dos 2 sexos, masculino ou feminino. Como a participação política nas mulheres, por questão até histórica do Brasil, sempre foi cerceada, direito a voto, direito à voz e tudo mais, que agora as mulheres estão, da década de 70 para cá, bem mais protagonistas na questão social e questão política e cultural e afins, a gente acredita que sempre tem que lançar essa quantidade de mulheres, mas pode ser um dos 2 cargos, dos 2 sexos, né?
E as mulheres, é muito complicado você conseguir convencer com que 30% das mulheres saiam candidatas nas eleições. Até teve uma propaganda institucional esse ano do TSE, que apareceu uma mulher falando e com a voz de homem, né? E aí pediu o seguinte, né? Olha, as mulheres têm que falar por si, não tem que deixar mais que os homens falem por si. E agora que a gente tem tido a maior quantidade de mulheres participando do poder, né? Na eleição passada para prefeito em Maringá teve 2 mulheres candidatas. Esse ano a quantidade de mulheres candidatas também deve aumentar. Tem a presidente do país, né? Candidata a governador, tem mulher candidata. A briga de vices esse ano no Paraná foi todas vices mulheres. Exatamente. Tem a Gleisi, que é uma mulher, conseguiu um vice-homem. Essa dobrada sempre parece que casa muito, soa muito bem para os políticos. A vice do Requião, uma mulher, Rosane. A vice do Beto, uma mulher, Cida Borghetti. Então a gente sempre está procurando, né? Os partidos políticos em si estão procurando colocar mulheres para saírem candidatas. Mas é uma situação que tem melhorado dos últimos anos para cá, e a partir do momento que a mulher não queira se envolver com política, né? A partir do momento que ela não queira ser a protagonista, isso também não vai mudar, né? Então tem que se estimular sim a participação das mulheres. Falar sobre política, falar sobre eleições é um tema complexo. Daria para ficar aqui com o Thiago Valenciano horas falando sobre isso. Uma outra oportunidade, pretendo conversar novamente com o Thiago, falar um pouco mais, não só sobre as regras das eleições, mas sobre o processo eleitoral, a história da política nesse país. O Brasil tem uma história do poder fantástica. Thiago, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Obrigado, Gilson, pelo convite. Agradeço aos telespectadores por assistir a gente e quem sabe a gente continue falando de política aí em mais algumas ocasiões, que é um tema muito apaixonante e um tema muito bom para que a população conheça. Com o Thiago Valenciano, conversamos sobre algumas das regras do processo eleitoral e falamos um pouco do perfil político deste ano, das eleições deste ano e do país. Até o nosso próximo programa.